Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dá-me sua bênção, para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Minha Mãe Celestial, feche a vontade de Deus em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar, fazer o seu reino e a sua morada. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 5, trecho 6. 7 de abril de 1903. Temores por seu estado. Depois de ter passado dias amargos pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, esta manhã me sentia ao cúmulo da aflição, cansada e sem forças. Estava pensando que verdadeiramente não me queria mais neste estado e quase me decidia a sair dele. Enquanto fazia isso, meu amável Jesus se moveu em meu interior e se fazia ouvir que rezava por mim. E só compreendia que implorava a potência, a força e a providência do Pai para mim, acrescentando: não vê, ó Pai, como você tem maior necessidade de ajuda? Porque depois de tantas graças, você quer se tornar pecadora saindo de nossa vontade? Quem pode dizer como me sentia destroçar o coração ao ouvir estas palavras de Jesus? Depois saiu de dentro de mim e eu, depois de me ter assegurado que fora o bendito Jesus, disse: Senhor, é tua vontade que continue neste estado de vítima? Porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessária a vinda do sacerdote. E pelo menos pouparei o sacrifício ao confessor. E ele: por agora, não é minha vontade que tu saias. A respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei centuplicada a caridade que faz. Depois, todos os aflitos acrescentaram: minha filha, os socialistas planejaram, entre eles, golpear a igreja. E isto fizeram-no na França publicamente e na Itália mais oculto. E minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Então vamos ver aqui. Luísa, aqui nesse trecho, ela fala que era depois, né, de ter passado dias amargos, né, pelas contínuas privações de seu adorável Jesus. Ela dizia que se sentia ao acúmulo da aflição, então ela estava muito
com muito cansaço, sem força, muito aflita, porque quando Jesus deixava de vir a ter com ela, né, quando ele se privava, né, ele privava, na verdade, Luísa da sua presença, da sua pessoa, de estar com ela. Então, quando ele não vinha, Luísa, ela tinha todos esses sentimentos que, que tomavam conta dela, pela falta que ela sentia de Jesus, por ele não estar com ela, né? Então ela fala que depois de ter passado dias amargos, porque eram dias muito amargos, que ela passava pela a privação de não estar com Jesus. Era um sofrimento muito grande. Então ela se sentia muito aflita, cansada, sem força. E pensando até verdadeiramente que ele não queria mais ela naquele estado. E aí ela quase decidiu sair dele. Quase, ela diz, né, nesse estado, e quase me decidia sair dele. Enquanto fazia isso, meu amável Jesus se moveu em meu interior e se fazia ouvir que rezava por mim. Então ela ouvia Jesus. Jesus fazia ela ouvir a sua oração. Ela ouvia a oração que Jesus rezava por ela, no interior dela, dentro do seu coração. E aí ela diz: "Eu só compreendia que implorava a potência, a força e a providência do Pai." Então Jesus ele implorava a potência, a força, a providência do Pai para Luísa e acrescentava: "Não vê, ó Pai, como você tem maior necessidade de ajuda? Porque depois de tantas graças você quer se tornar pecadora, saindo de nossa vontade, né?" Então, era Luísa por fraqueza mesmo dela, sentia-se quase decidida em sair da vontade do Pai, né? Vamos dizer assim. Estava quase decidida. Aí Jesus faz ela ver que Jesus dentro dela rezava ao Pai e pedia força para ela. Ele implorava a potência, a força e a providência para que Luísa ela continuasse naquele estado, né? Aí aqui ele diz: "Como você tem maior necessidade de ajuda, porque depois de tantas graças você quer se tornar pecadora, saindo de nossa vontade?" Então Luísa estava passando por um teste. Assim, durante toda a sua trajetória de Luísa no livro do céu, Luísa foi testada por Jesus, né? E isso só nos conscientiza de que nós também seremos tentados, né? E muitas vezes nós vamos nos sentir assim como Luísa, com vontade até mesmo de abandonar tudo, de sair de tudo, de largar a mão da divina vontade, né? E nós também não estaremos livres dessas coisas, desses sentimentos de fraqueza que nós vamos ter também. Nós vamos passar por diferentes testes, por todas as formas de teste que Jesus vai usar para nos testar nossa fé, para nos provar mesmo, né? Então, continuando. Quem pode dizer como me sentia destroçar o coração ao ouvir estas palavras de Jesus? Depois saiu de dentro de mim. Depois de dentro,
Depois saiu de dentro de mim, e eu, depois de me ter assegurado que fora o bendito Jesus, disse: Senhor, é tua vontade que continue neste estado de vítima? Porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessária a vinda do sacerdote. Então, ela pergunta para Jesus, né? Se é da vontade dele mesmo, né? E às vezes nós também fazemos essa mesma pergunta. Às vezes não, sempre, né? Nós fazemos essa mesma pergunta para Jesus. Jesus, é da tua vontade, né? Que eu continue assim, ou que eu faça isso, ou que eu vá ali, ou que eu, né? Ou que eu faça, ou que eu deixe de fazer. Quantas vezes nós iremos questionar Jesus? Iremos fazer a mesma pergunta, né? Aí ela fala: é tua vontade que continue neste estado de vítima? Porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessária a vinda do sacerdote. Então ela achava que não era necessário. E pelo menos pouparei o sacrifício ao confessor. Pouparei o sacrifício ao confessor. Hum? Luiz achava que era um grande sacrifício, né? O confessor ter que vir e estar com ela todos os dias, né? Para ela não tinha essa necessidade. Ela queria que Jesus poupasse ele de vir fazer, de estar com ela todos os dias. É o que Jesus responde. E ele: por agora não é minha vontade que tu saias. Não, então Jesus não quer que ela saia desse estado, né? Não é, é vontade dele que ela continue. Aí ele diz: a respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei centuplicada a caridade que faz. Olha, olha que exagero de graça, de bênção que Jesus vai fazer na vida do sacerdote. A respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei centuplicada a caridade que faz. Né? Era a caridade o sacerdote ter que vir todos os dias estar com Luísa. Era um ato de caridade, né? Que ele fazia. Depois depois todos os aflitos acrescentaram: minha filha, os socialistas planejaram entre eles golpear a igreja. E isto fizeram-no na França publicamente e na Itália, mais oculto. Então aqui, olha, ele fala, né, que socialistas eles planejaram golpear a igreja, né? Na França publicamente, na Itália um pouco mais oculto. E, e hoje é no mundo inteiro, né? Procuram golpear a igreja, seja na França, na Itália, seja aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo. É, essas pessoas, o comunismo, né? Os comunistas, socialistas, eles procuram golpear a igreja. Procuram não, eles estão golpeando a igreja, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Até mesmo, a gente pode dizer assim, é, autoridades religiosas, né? Bispos, padres, que vão contra a igreja com outras ideologias que não são verdadeiras, que não agradam a Deus, né? E tentam, por qualquer força, fazer com que muitos católicos acreditem nas verdades que não são a verdade, né?
Então Jesus diz assim: e minha justiça vai encontrando vazios para lançar mão dos castigos. Então Jesus ele vai assim, vai encontrando, né, vazio para lançar mão, assim, para não castigar, né? Porque Jesus não quer castigar, né? Então ele vai lançando mão, vai buscando outras coisas para não castigar, né? Para não castigar a igreja, para não castigar a humanidade, para não castigar os pecadores, né? É um, é um trecho assim bem assim, bem complexo mesmo, né? Esse finalzinho aqui do trecho, porque há quanto tempo, né? Há quanto tempo a gente sabe que a igreja ela vem sendo traída, ela vem sendo traída, né? Por grupos poderosos, né? De pessoas que querem por tudo denegrir a igreja, a imagem da igreja, querem fazer com que os católicos não acreditem na verdadeira igreja, né? E vem com outros ensinamentos, com outras ideologias que, que não é verdade, mas que muitos estão de acordo, muitos são favoráveis, né? E, e é uma luta de Deus, né? Então, nós temos que estar de olhos bem abertos e muito firmes em Jesus, porque nós temos que estar do lado da verdade, né? E, e firmes em Jesus. Assim como Luísa, apesar de todo os seus temores, né? Por seu estado, apesar de muitas vezes Luísa ainda questionar Jesus se o que ela está vivendo era da vontade dele, né? Mas ela foi muito firme, né? Luísa, ela era firme em Jesus e nós também deveremos ser, porque nós também seremos testados e muitas vezes nós também questionaremos a Jesus se o que estamos vivendo é da vontade dele, né? Mas nós devemos olhar só para Jesus, para as verdades de Jesus e nos resignar à vontade dele, seja para nós, seja para a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.